tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta terça-feira para meditarmos o texto do Sagrado Evangelho deste dia. Hoje a Igreja nos oferece o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 36 ao 43. E aqui Jesus deixa o encontro com a multidão e se retira um pouco reservado com seus discípulos. O Evangelho diz que ele volta para casa, foi para casa. E ali ele é questionado por seus discípulos a respeito da parábola que ele havia explanado àquela multidão, que era a parábola do joio, do trigo e do joio. Assim os discípulos o questionam: explica-nos a parábola do joio. Parece que a evidência aqui é que os discípulos não querem engolir a forma como Jesus explicou. Ou seja, os discípulos não admitem que o mal conviva com o bem. Para nós também parece muito duro, quando especialmente nos colocamos numa posição de pessoas muito puras, de pessoas intocáveis. Achamos que o mal não pode viver ou conviver conosco. E por isso Jesus ele vai dizer aos discípulos, mostrando para eles que se nós perseverarmos no bem, se nós perseverarmos na luz, eis que esta luz nos contaminará por inteiro. Esta luz nos brilhará inteiramente a nossa vida. Esta luz fará com que nós não sejamos esquecidos, não caiamos no esquecimento, mas seremos sempre lembrados como aqueles que fizeram o bem. Agora de Jesus, aqueles que se entregam ao mal, ou aqueles que simplesmente provocam e fazem o mal ao seu irmão, estes cairão no esquecimento. Estes não serão lembrados de forma alguma. Interessante, Jesus coloca cada detalhe da parábola quando explica numa linguagem camponesa para o povo simples. E aqui, na explicação que ele dá para os seus discípulos, ele vai fazer esta analogia muito próxima com a palavra de Deus, onde ele vai fazer esta ligação perfeita. O semeador é o próprio Jesus, o Filho do Homem. A terra que ele semeia é o mundo. Aquela semente, vai dizer Jesus, são aqueles eleitos de Deus. O joio são aqueles que insistem em permanecer no pecado, insistem em permanecer no mal, em fazer e provocar o mal. Aqueles que semearam esse joio são justamente aqueles que se fizeram inimigo de Deus. Aqueles que se afastaram de Deus e que não querem aproximação com a luz. Caríssimos, percebamos que a evidência que Jesus, ou a ênfase que Jesus dá neste Evangelho, é justamente para aqueles que perseveram na luz. Por isso não tenhamos medo daqueles que germinam ou que semeiam o mal. Eles perderão força. Eles não terão espaço na presença de Deus. O mal por si se destrói. Os nossos olhos não podem se voltar para o mal, para alguém que pratica, promove o mal. Os nossos olhos precisam e devem voltar sempre para a luz que é Deus. Esta luz nos ilumina, esta luz brilha em todo o nosso coração.
Por isso, precisamos cada dia mais investir nesta luz. E esses que vivem na luz serão lembrados, permanecerão vivos no coração daqueles que amam a Deus. Rezemos com fervor e deixemos que a palavra de Deus sempre possa nos iluminar e nos fortalecer na fé. O Filho de Deus é aquele que vive na luz. É aquele que cada dia intensifica sua presença nesta luz que é Deus. Peça a graça a este Deus, para que sempre que você perceber que esta luz parece distante, que Ele faça com que você volte a acessar esse brilho que é o próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos revista com sua graça e com a sua presença luminosa. Aquela luz que nós recebemos no dia do nosso batismo, ela permanece viva se a nossa amizade com Deus for uma constância neste nosso itinerário desta vida que temos neste mundo. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu